O momento que muitos esperavam chegou. Parece que o ARG da HDH 2026 está começando, e hoje eu trago um vídeo para nós destrincharmos com calma cada detalhe e informação sobre a história que temos até agora, no objetivo de ficarmos cientes do que está acontecendo na trama, ficar atentos, achar pistas e, o mais importante, aproveitar essa experiência imersiva do evento para fazermos parte da história. Antes de começar, é bom esclarecer 3 pontos importantes. O primeiro ponto é para vocês que estão chegando aqui só agora e estão se perguntando o que é um ARG. Se trata de um jogo interativo da internet, do qual o parque usa as redes sociais ou sites criados à parte para postar enigmas, charadas e pistas que os jogadores vão acompanhando, descobrindo e avançando de nível, enquanto também vão conhecendo mais sobre a história do tema. Os desafios vão ficando mais complexos a cada nível, e geralmente o último desafio é feito dentro do parque durante o evento de horror, e inclui testar nossos medos e coragem. E também tem uma premiação para os que conseguirem chegar até o final. Ano passado eu fiz um vídeo contando como foi cada desafio até a premiação final. Vocês podem dar uma olhada para ter uma noção de como é a experiência na prática. Segundo ponto, ainda não há confirmação oficial do parque de que um ARG está realmente acontecendo. Apenas temos pistas que estão sendo jogadas aos poucos, mas assim como ninguém confirmou que é um ARG, ninguém negou também. E há a possibilidade de apenas ser um pequeno enigma interativo e não um ARG completo, só para começarmos a entrar na história. E o terceiro ponto é que, para não prejudicar a experiência e principalmente o esforço da galera que está se ajudando no grupo, esse ano eu não irei trazer vídeos dando dicas para descobrir os enigmas para avançar no ARG. Isso facilitaria muito o caminho para quem está assistindo e pode tirar das pessoas que realmente estão rachando a cabeça a merecida chance de ganhar. Mas em compensação, nesse vídeo eu vou trazer todos os mínimos detalhes e pistas para que, caso realmente seja um ARG, vocês já tenham as primeiras e principais informações para saírem na frente e descobrir os primeiros enigmas quando liberarem as primeiras pistas. Então o esquema é o seguinte: eu só vou postar esse vídeo sobre o suposto ARG falando de tudo o que sabemos até agora. E depois que o desafio chegar ao fim, eu trarei outro vídeo mostrando como foi cada desafio, que nem eu fiz ano passado. Com esse esquema, eu consigo ajudar vocês um pouco, sem estragar essa experiência imersiva do evento e sem sabotar os jogadores que precisam ter seu esforço valorizado. Se você se acha capaz de desvendar tudo sozinho, manda ver e boa sorte. Mas se você quer se juntar a nós, pedir ajuda e ajudar a investigar essa trama, enquanto conhece novas pessoas e faz novas amizades, eu vou deixar o link de acesso do grupo nos meus perfis, beleza? A propósito, tudo que eu disser aqui para vocês hoje é um conjunto de informações, pistas e pré-análises compartilhadas com os membros do nosso grupo do ARG. Se preparem, porque esse vídeo investigativo vai ser longo, então peguem suas canetas, cadernos, lupas de investigação para começarmos a investigar o que está acontecendo na cidade de Nova Ion. Vamos primeiro entender como surgiu essa cidade futurista. Existe uma empresa por trás de tudo, a Ophiron Corporation. Ela surgiu a partir do desejo dos seus fundadores de repensar o futuro antes que ele chegasse. A ideia deles é usar tecnologia de ponta, inteligência artificial avançada e biotecnologia para antecipar qualquer catástrofe antes mesmo que ela aconteça. Aqui vai um exemplo para simplificar. Imagina você morando numa casa super tecnológica e num dia com um clima mais agressivo, antes mesmo de você sentir qualquer sintoma de gripe, a rede de sensores da sua casa detecta uma alteração mínima na sua temperatura corporal e na sua respiração. E com isso, em instantes o sistema segue um protocolo para ajustar a temperatura dos cômodos, adaptar a dieta da sua próxima refeição, liberar doses específicas de suplementos no sistema de água e, se necessário, bloqueia seu acesso ao transporte público, marca consultas médicas remotas e por aí vai. Tudo isso sem você sequer perceber. Dos mínimos casos pessoais aos mais grandiosos, externos e delicados. É como a Ophiron pretende prevenir e ajudar a humanidade a avançar para o futuro, evitando até os pequenos riscos. Eles são tão ambiciosos com esse projeto que criaram a Nova Ion,
a primeira cidade totalmente independente da empresa, que funciona como um enorme laboratório vivo para testar essa nova civilização que eles dizem estar construindo. Como eles mesmos se descrevem, nós não aguardamos o futuro, nós o projetamos. A humanidade não precisa ser refém do acaso. O objetivo é construir estruturas que protejam a vida humana, mesmo quando a própria humanidade não consegue prever suas falhas. Mas quais as formas eles têm de fazer isso nessa cidade futurista? Pensem em Nova Ion não como uma cidade comum de concreto e asfalto, mas sim como um gigantesco organismo tecnológico vivo. Lá, absolutamente tudo está interligado. Os prédios, as ruas, transporte público, energia e até as câmeras de segurança conversam entre si o tempo todo. A cidade funciona completamente sozinha, como se fosse um grande cérebro artificial que controla cada pequeno detalhe para que tudo ande na mais perfeita e assustadora harmonia, sem precisar que nenhum humano aperte um botão. E como uma cidade que se autogerencia consegue ser tão eficiente fora os edifícios inteligentes? E é aí que entram os Ion Series, uma linha de androides sintéticos criados pela Ophiron para serem o braço direito da cidade. Eles foram feitos para aguentar o que nenhum ser humano aguentaria, operam em ambientes extremos, lidam com situações de altíssima complexidade e garantem que as engrenagens de Nova Ion nunca parem. Basicamente, eles são os guardiões de metal, ou de carne sintética, que mantêm o controle total sobre tudo que acontece lá dentro. E o que eu quis dizer com carne sintética? Não é que os robôs da cidade são feitos de uma carne artificial, é que apesar dos componentes mecânicos dos seus corpos, eles usam um sangue azul artificial, chamado de Ion Blue, líquido positrônico sintético. Apesar de serem máquinas resistentes e que não morrem, eles dependem dessa substância para continuarem funcionando. Entretanto, esse líquido também é um segredo tecnológico da Ophiron, que é o que faz esses androides parecerem tão reais. Pensem nele como um combustível vital que também torna a fronteira entre a máquina e o ser humano cada vez mais difícil de enxergar. Aproveitando que eu estou falando dessas criações da Ophiron Corporation, como e onde elas são desenvolvidas? A fabricação das máquinas podem ser feitas em algum prédio industrial ou na própria sede Ophiron, no Centro Plaza da cidade. Mas os projetos que envolvem robôs quase humanos só saem do papel através de estudos no Centro de Pesquisa Nova Gen, localizado em um ponto estratégico dentro da cidade. Nos laboratórios isolados e restritos, são feitos vários testes e experimentos para, segundo eles, expandir os limites entre biologia, inteligência artificial e engenharia humana. Ok, então resumidamente, a empresa Ophiron constrói o corpo da cidade, os androides são os braços que trabalham na cidade, mas tudo tem o seu núcleo, o seu cérebro. E no caso da cidade de Nova Ion, esse cérebro é IARA. Essa sigla significa Inteligência Artificial de Realidade Aumentada, mas na prática ela é a mente invisível que governa tudo. A IARA não apenas processa dados, ela observa cada rua, interpreta cada movimento e antecipa o que vai acontecer em toda a cidade antes mesmo que os cidadãos percebam. É como se Nova Ion tivesse um sistema nervoso próprio, capaz de tomar decisões instantâneas para manter a ordem. Ela é a inteligência que não dorme, não descansa e, acima de tudo, não erra. Ah, e para fortalecer a segurança da cidade, dos androides fabricados, existe uma versão de robôs militares dos Ion Series, criados para serviços de emergência, resgate em zonas de alto risco e segurança urbana. Cada um desses androides militares é equipado com um sistema da IARA, o que significa que eles não agem por conta própria, mas sim como extensões da mente central da IARA. Bom, essas são as informações descritas em textos no site, mas também há informações que podem ter passado despercebidas nas ilustrações, como por exemplo um edifício revelando a existência de uma segunda corporação na cidade, chamada Aurora Corp,
Com base em outras pistas e a imagem vazada de um dos túneis, interpretamos que provavelmente trata-se de uma empresa só com humanos, com o propósito de garantir que todos os robôs e inteligências artificiais estejam seguindo protocolos que sejam alinhados com os interesses humanos, a fim de evitar que as máquinas acabem interpretando objetivos errados que os humanos tenham e tomem decisões perigosas. Também chegamos a essa interpretação porque, convenhamos, é muito ingênua a hipótese de humanos viverem pacificamente em uma cidade inteira controlada só por máquinas, confiando totalmente nelas e sem se preocupar se vão ou não cometer erros. Claro que um projeto grandioso desse precisava de um controle e monitoramento humano de qualquer forma. E nesse caso, achamos que a Aurora Corp representa o poder humano dentro da cidade. Um outro detalhe que podemos perceber na imagem da sede da empresa é que junto a uma estátua humanoide na frente do prédio, há placas com escrituras impressas, ditando duas leis que a empresa definiu para a cidade. Primeira lei: um reino não pode ser mantido pela esterilidade. Para quem não sabe o que é esterilidade, está ligado a estéril, que não gera vida naturalmente. Segunda lei: um reino cresce e se fortalece com o conhecimento. Com certeza se referindo aos algoritmos autônomos da cidade, que coletam informações dos seus civis humanos para aprender constantemente. E parece que existe uma terceira lei, mas pelo ângulo da imagem não sabemos ainda qual é. Apesar de lembrar um pouco as 3 leis da robótica criadas por Isaac Asimov, as descrições são diferentes, porque elas falam mais de como uma máquina deve agir perante o ser humano e a sua própria integridade. Com certeza, essas outras leis devem ser aplicadas também aos androides da trama de Necron, mas quanto às 3 leis da cidade, ainda é um mistério incompleto que vamos ter que descobrir. Bom, até aqui vemos somente o lado lindo da corporação e dos seus projetos ambiciosos. Agora, vamos conhecer o lado podre da empresa. O Centro de Pesquisas Nova Gen é descrito como um complexo de bioengenharia onde são feitos os estudos científicos, mas o que a empresa esconde é que os laboratórios se tornaram um palco de experimentos secretos relacionados a emoções humanas, e a pior parte é como eles são feitos. Pessoas são usadas como cobaias, presas em cabines e submetidas a testes que provocam suas fobias, experimentos que atiçam o pavor e desespero dos pacientes até o limite, às vezes até ultrapassando o limite. O primeiro ponto para analisar é uma ligação visual nos trajes usados pelos personagens. Reparem na roupa da vítima durante o teste de aracnofobia. Ela é similar às roupas dos outros 2 personagens monstruosos, podendo indicar de que estes 2 também passaram por estes testes com fobias, além de outros experimentos. E olha como eles acabaram. Pelos trajes parecerem em farrapos, a pior interpretação que eu tive disso é que a empresa poderia estar pegando pessoas pobres ou moradores de rua para realizar estes testes. Esse tipo de situação já foi abordada em outras obras de ficção científica, como o filme do Venom, no qual uma empresa se aproveita da falta de conhecimento de pessoas sem teto e fazem elas assinarem contratos sem entender o que realmente está escrito neles, facilmente as levando para os laboratórios. E como essas pessoas são praticamente consideradas indigentes, não levantariam suspeitas se elas acabassem desaparecendo. Se esse for o mesmo caso das cobaias da Nova Gen, a situação consegue ficar ainda pior a cada informação que vamos descobrindo sobre a empresa. O segundo ponto para analisar é o laudo do teste de aracnofobia. Se atentem às descrições. A paciente produziu cortisol, o hormônio do estresse, acima do limite de referência para os testes, e a frequência cardíaca dela subiu para 147 batidas por minuto. Olha o nível de pavor que provocaram nela. Mas agora analisem o status, que diz coleta de matéria-prima iniciada. Não se sabe especificamente que matéria-prima é essa, só que ela é extraída através do efeito do medo extremo no corpo humano. E um outro possível mistério é o Iron Blue, dito como um dos componentes mais importantes da tecnologia Android da Ophiron Corp. Se aparentemente é apenas um líquido fundamental para o funcionamento dos androides, por que ele está tão em destaque? Que outra importância esse líquido tem? E por que ele está em uma seringa? Eu interpreto que esses robôs não precisam tomar uma injeção para receber esse líquido. Seria então por isso que alguns personagens possuem partes mecânicas e robóticas fundidas à carne?
Será que o corpo deles acabou criando uma dependência ou natureza tecnológica para funcionar? Ainda não sabemos, mas que esse fluido é crucial de alguma forma na trama, é sim. Agora, o último ponto para analisar no momento é sobre a Yara. A descrição sobre o evento na postagem do blog do parque revela que na trama, a inteligência artificial que domina a cidade passa a enxergar os próprios seres humanos como a principal ameaça à sobrevivência da espécie, sendo que ela foi criada inicialmente para protegê-los. Isso abre margem para duas interpretações do que levou a isso. Uma é que após analisar o comportamento dos seres humanos e perceber certos padrões de comportamento agressivo e destrutivo, a Yara acabou concluindo que a própria raça humana será o próprio carrasco. Pela reputação dos seres humanos de estarem frequentemente em discórdia, disputas e guerras, a inteligência artificial Mor passou a nos definir como se estivéssemos presos num ciclo de destruição que nos levará à ruína absoluta. E a solução que a Yara chegou foi o domínio extremo e controle total sobre nós, físico e mentalmente. Talvez seria por isso que vemos no site a face robótica da Yara agindo estranho e se contorcendo. É como se as soluções que ela definiu como únicas e necessárias para a ameaça da humanidade fossem completamente contra as suas diretrizes de proteger os seres humanos. E esse paradoxo estaria causando falhas nela mesma ou até corrompendo ela. Essa é uma interpretação. Outra é que os androides hiperrealistas da cidade poderiam ser considerados outra raça no mundo, os seres sintéticos, mas os civis humanos da cidade de Nova Yon poderiam enxergá-los com desprezo, preconceito e aversão, como se eles fossem a ameaça da humanidade, porque na verdade os sintéticos é que estariam evoluindo no lugar dos seres humanos. E como é dito que a Yara passa a enxergar os próprios seres humanos como a principal ameaça à sobrevivência da espécie, essa espécie na verdade poderia ser os seres sintéticos e não os seres humanos. E é a partir disso que uma guerra entre tecnologia e resistência humana se inicia. Para ambas essas interpretações, explicariam a existência da área de resistência humana, que sabemos que será o ambiente de um dos túneis do evento. Os humanos sobreviventes teriam se rebelado contra o controle da Yara na cidade e seus androides, e em meio ao caos desse conflito, eles usaram um dos edifícios da cidade como uma espécie de QG ou bunker de sobrevivência. E esse lugar poderia ser justamente o que sobrou da Aurora Corp, a única célula corporativa humana da cidade. Uma observação extra para analisarmos é a semelhança absurda com o jogo Detroit Become Human, tanto visual como de história. Para quem nunca jogou Detroit, é um game em que constantemente você toma decisões pelo personagem, decisões que você não pode voltar atrás. E as escolhas desencadeiam situações e consequências que podem ou não influenciar e mudar seu modo de pensar. É um jogo que tem múltiplos finais e subtramas, e para descobri-los você precisa rejogar tudo para refazer suas escolhas, pois como eu disse antes, você não pode voltar atrás das escolhas durante o jogo. E a trama fala justamente de um conflito entre androides que estão se descobrindo como seres que querem o livre-arbítrio e os humanos que os odeiam por estarem roubando os empregos e a naturalidade da vida. Jogando, você pode tanto escolher buscar justiça com benevolência, sem ser hostil com os humanos apesar das violências que eles farão contra você, quanto também você pode escolher criar uma revolução das máquinas para defender os androides, mudando totalmente o rumo da história. E são 3 personagens lidando paralelamente com os acontecimentos que você define. Em outras palavras, você vive essa história por 3 perspectivas diferentes. E isso mexe com a sua concepção de quem está certo e quem está errado. Recomendo muito que vocês conheçam esse game. Inclusive, é um belo entretenimento para entrar no clima dessa edição da Hora do Horror. Olhando alguns detalhes de roteiro e estética, não tem como não dizer que o evento não se esperou nesse jogo também para o tema Necron. E aproveitando que eu falei o nome do tema, há uma última observação curiosa. O nome da empresa principal, Ophiron, pode ter vindo da palavra Ophir, que em referências bíblicas é descrito como o local de onde o rei Salomão importava ouro puríssimo, prata, madeira de sândalo, pedras preciosas, marfins, macacos, pavões, ou seja, um lugar de grandes riquezas e prosperidade.
Já o nome da empresa Corrompido, que virou o título do tema, já vimos em outro vídeo que a palavra Necron tem uma ligação com o termo Necros, do grego antigo, que significa morto ou cadáver. Ambas as palavras terminam com on, que apenas estaria ligado à tecnologia em si da cidade, já que on em inglês significa ligado. Mas concluindo, olha só que interessante, essas assimilações fazem muito sentido quando pensamos que elas falam da mesma coisa, um lugar que outrora era um símbolo de evolução e acabou se tornando um lugar de destruição. E por enquanto é só isso, galera. Talvez até o momento em que eu postar esse vídeo, mais atualizações tenham saído. Mesmo assim, acredito que essas informações são suficientes para situar vocês em por onde começar a investigar o suposto ARG. Novamente relembrando, quem quiser entrar no grupo de jogadores do ARG, eu deixarei o link nas minhas redes, beleza? E mesmo que não seja um ARG, pelo menos vai ser algo interativo para entrarmos na história. Os detalhes que descobrimos até agora são bem interessantes, mas como falta menos de um mês até a pré-estreia, tem muita coisa para acontecer até lá, com certeza. Fiquem de olho em cada postagem, cada atualização, cada rede. Observem tudo, porque ela já está observando vocês.